E eu lembro que, cara, lá em 2011, né? 2011, quando eu entrei na faculdade, eu falei, cara, o marketing leva as pessoas onde elas não podem chegar. E assim, não existia marketing digital, tá? Quando eu comecei a faculdade, me entreguei, né? Mas não existia marketing digital naquela época. Hoje, existindo esse alcance, essa possibilidade, cara, você põe às vezes R$100, tá falando com o pessoal da Indonésia. Sabe, assim, então, assim, existe uma velocidade muito grande, existe um acesso muito fácil, existe uma forma, assim... Cara, hoje em dia você pode fazer dentro de uma ferramenta, você faz um anúncio em português e ele traduz para onde você quer entregar. Legal. Então, assim, cara, olha só o poder da comunicação. E, assim, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, mas, assim, é usar a ferramenta pro bem, né? Então, eu acho que falta... Mas eu acredito que isso é um contexto brasileiro, tá? Eu acompanho muitas tendências lá de fora, da galera, cara, de Londres, o pessoal ali um pouquinho também da América, e eu vejo que já funciona diferente. Então, assim, se as pessoas entenderem de fato o que o marketing pode fazer para dentro das empresas, aplicarem, se dedicarem, se, né, tornarem exclusivos, né, e cada vez mais ali especialistas, cara, o mercado vai gerar muito mais, todo mundo vai conseguir muito mais dinheiro. Porque imagina você, hoje você tem uma limitação, você atende ali, de repente, em 4 estados, e você fica ali, só que tem coisas que você poderia vender sem você estar lá. Sim. Você pega um parceiro em um outro país, ou no estado mais longe, faz uma parceria ali, o cara instala. E assim, cara, olha só, se fosse depender de você abrir uma filial em cada estado do Brasil, quanto isso não ia te custar? Quanto tempo essa expansão não iria demorar? Agora, se você consegue fazer um site bacana, entende a necessidade de ir lá, não é aplicar o teu mesmo, né, a tua mesma receita lá, entender as necessidades de lá, entender o público de lá, se conectar com um parceiro, de repente, um fornecedor que possa fazer essa instalação, e você se conecta com os potenciais compradores. Cara, você ganhou o mundo, você ganhou o Brasil dentro de um ano. Então, assim, e economizou, cara, sei lá, 80% do que você poderia gastar se você tivesse que abrir um espaço físico, prospectar. Então, assim, cara, o marketing, ele é tridimensional, assim, né? E vamos começar mais um PodSys. Sejam bem-vindos. PodSys é o maior podcast que fala de tecnologia. Nós falamos sobre indústria 4.0, falamos sobre segurança eletrônica. A gente tem tido uma série aqui que a gente tem falado sobre marketing digital, sobre vendas, sobre área financeira, porque eu creio que você também aí que é empresário tem muitas dúvidas, então a gente traz aqui a galera de mais alto nível para poder falar um pouquinho para você aprender, para você mudar aí também a tua empresa, para você aplicar. E hoje o tema eu gosto demais, até porque eu tô com um pouco de choro preso também. Essa história de marketing digital, a gente precisa na nossa empresa, eu sou um cara que eu sou um entusiasta, mas a gente sabe que tem muita coisa no mercado aí, muita gente fala muita coisa, e a gente sabe que não é bem assim. Então eu trouxe aqui uma convidada mais do que especial, Joyce Dario. Joyce, seja bem-vinda ao PodSys. Eu queria que você se apresentasse aí para os nossos seguidores, para os nossos inscritos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem é a Joyce e o que a Joyce faz. E vamos entrar nesse tema aí tão polêmico, vai ter coisa aqui polêmica, sobre o que mais se fala hoje no mercado, o marketing digital. E aí nós temos aí o marketing digital 5.0. Você vai ficar sabendo, acompanha a gente aí, se inscreve, clica nesse sininho aí para receber as novidades. Compartilha com todo mundo que você fala sobre marketing digital, se tem dúvida, se tem discussão, se tem debate. Eu acredito que para você também vai ter muito aprendizado. Eu tô aqui para aprender. Joyce, seja bem-vinda. Obrigada, Douglas. É muito bom estar aqui com você, né? Sabe que eu sou uma fã enorme. Foi encantamento a primeira videoconferência, nos falamos na pandemia. É isso aí. Tivemos um match maravilhoso e de lá para cá nosso relacionamento só cresceu, profissional. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo canal, vejo todos os vídeos e eu acho incrível, né? Eu acredito que hoje a revolução do mercado é a educação de mercado. Então, quanto mais conhecimento o mercado tem, mais fácil fica de vender, de comprar e das relações se tornarem cada vez mais sólidas, né? E vamos lá. Quem é a Joyce, né? A Joyce é uma paulistana, filha de 2 cariocas, que mora no Rio há 10 anos. Ninguém entende, né? E eu sempre falo, assim, muito de mim através da minha família, porque, cara, eu sou fruto da melhor fusão de um relacionamento possível. Filho de uma mãe que abriu mão da vida inteira, da carreira inteira, para me criar,
né, para passar a minha vida comigo, me criar até os 20 anos e se dedicando e que me trouxe tudo sobre servir, né, sobre como a gente atender bem, sobre como se dedicar com empatia sem esperar nada em troca. E do outro lado, um cara assim histórico, que é meu pai, né, que poxa, com 40 anos se formou, se aposentou como gerente sênior de uma multinacional alemã, um homem Uau, negro, que né? legal. Então, assim, cara, hombridade, honestidade, conhecimento, cultura, valores, tudo foi ele que me deu. E, cara, não é porque sou eu, mas aí veio a Joyce, né? Então, assim, não tinha como dar errado. Eu sou fruto, né, de pessoas maravilhosas. Mãe de mais uma pessoa, né, que tá dando continuidade a tudo isso, que é o meu filho, o Johan. Sou publicitária, marqueteira e vendedora há 10 anos, mas principalmente uma questionadora de mercado, né? Aquela pessoa que faz barulho, que incomoda, que questiona tudo. E assim, como proveniente, né, como a minha área veio do marketing, né? Marketing e venda pra mim, cara, tá quase tudo junto. Vou falar que é a mesma coisa, porque as pessoas se ofendem a serem chamadas de vendedores. Mas assim, pra mim é a mesma coisa, como eu vim, né, de vendas, depois me formei ali em publicidade, caminhei para marketing. Pra mim tá tudo junto e assim, tem umas coisas que me incomodam no mercado também, e eu acho que eu vou dar uma cerejinha do bolo de vocês pra fazer isso funcionar de uma vez por todas. Então, gente, você que tem empresa de tecnologia, você tá pensando assim, cara, mas o que isso tem a ver com a minha empresa que é de tecnologia? O marketing hoje é pura tecnologia. Marketing A tá em gente, tudo, né? ele tá em tudo, né? E eu acho interessante isso, porque antes o marketing ele não tinha essa visibilidade. Quando você fazia Sim. publicidade, era publicidade e tinha um pedacinho lá que era um filhinho feio, que era o marketing. É isso. E como isso mudou hoje? O marketing hoje ele acaba sendo o centro das atenções. E você tem a publicidade também, a parte estratégica por trás. Mas hoje a gente vê, inclusive, matéria na faculdade, você tem hoje uma grade de marketing Sim. aonde você tem a publicidade, inverteu, né? E o que você pode falar mais sobre tudo que você tem visto em mercado? Você tinha contado uma história aqui em relação a um tempo atrás, né? Como que as coisas funcionavam no marketing, como que está funcionando hoje. Até a questão de publicidade. As propagandas eram feitas diferentes, não tinha informação. Então você já tem aí no seu histórico algo que eu também tenho no meu. Eu sou um inconforme, né? Então, assim, eu não me conformo com as coisas, sempre quero saber mais, eu quero ir mais a fundo. E eu vejo que você também. Sim. Isso nasceu lá atrás, antes da gente ter esse boom do marketing, falar sobre inteligência artificial, isso tudo, né? Os KPIs. Lá atrás já existia um incômodo dentro de você em relação às informações do que estava sendo feito. Como você, e talvez até essa questão de vendas que está muito enraizada em você, tenha despertado isso, né? Cara, beleza, eu tô fazendo aqui uma propaganda, eu tô fazendo uma campanha. Mas quais são as informações que eu tô tendo em relação a essa campanha para eu poder passar isso pro meu cliente para ver que vale a pena me contratar, que essa campanha realmente está gerando resultado. Então eu vejo que isso já nasceu já dentro de você, muito antes de a gente falar desse marketing que hoje, né, é um marketing digital que hoje tem tantos viés, né, tem tantas linhas de pensamento em relação a isso. Mas fala um pouquinho sobre essa tua jornada, essa sua inconformidade em relação à forma que eram feitas as coisas antes e o que você vê de futuro em relação ao marketing, aí, o marketing 5.0. Cara, assim, o marketing é um guarda-chuva, né? Que tem várias coisas embaixo. E ele faz parte de todas as áreas. Você tem marketing médico, você tem marketing político, você tem marketing dentro da engenharia, dentro da tecnologia. E, assim, falta desmistificar um pouco, né? As pessoas pegaram e generalizaram o termo e aplicaram da forma com que elas acham, né, possível. Eu tô na área há uns 10 anos já, né? Então, assim, eu peguei ali. A gente pegando uma teoria, né, concreta, Philip Kotler aí, o pai do marketing, ele desenvolveu ali, fala sobre as eras do marketing, desde o 1.0 até o 5.0, que é onde a gente se encontra. Eu peguei ele no 2, né, que era o marketing quando você já entendia que existiam outros nichos. Porque o 1.0 fala sobre venda. Eu tenho um produto, eu preciso vender, eu preciso falar de alguma forma. Legal. O 2.0, não, ele já entende que existem vários outros tipos de receptores, nichos, segmentos, e aí ele se preocupa em variar um pouco a comunicação. O terceiro já se preocupa com o que o cliente acha, com o desejo dele, vem a era do Customer Success. Então, assim, pô, não vou só vender, vou entender o que o meu cliente está sentindo também. Legal. O 4.0 já vem na questão de encantamento. Aí você já não vem mais da venda, você faz a compra, você faz o cliente te desejar. E no 5.0 vem a era da tecnologia, ChatGPT, automações, dados, né? Então, Legal. assim, eu vi isso tudo evoluir, e evoluiu muito rápido, cara. 10 anos para você passar por 4 etapas de
de uma área profissional, é muita coisa. E assim, mas sempre me incomodou. Porque sempre dava pra fazer mais, sempre dava pra fazer diferente. E eu tive dentro dos dois lados. Eu trabalhei em empresa, como marketing, e eu trabalhei dentro de agência e também fui vendedora, dentro das duas áreas. Então, eu tive um 360 da área ali, que me fez entender alguns porquês e eu fui trazendo isso e fomentando a minha própria opinião e aplicando. Hoje, eu crio setores comerciais dentro da empresa, então eu já vendi RH, eu já vendi Confeitaria Colombo, eu já vendi Mitsubishi, eu já vendi Hotel, Windham, eu já vendi para várias pessoas e montei estratégia para várias pessoas. Personal brand, product branding, então tudo que você possa imaginar. Então, isso vai formando um pouco de quem a gente é. E uma coisa que sempre me incomodou bastante é que, assim, a gente está com um grupo hoje dentro do mercado subdividido em dois, né? Que são os vanguardistas, são aquela galera dos anos 1889 até 2005 ali. E tem a galera um pouco mais nova, que é a galera aí de 2015 até agora 2023. Que é a nossa galera, né? Que é a nossa galera, né? O nosso mercado. Isso. E aí o que acontece? Você tem a galera mais velha que não consegue olhar adiante do que eles aprenderam. Não evoluíram. Parece bizarro, né? A gente sabe que tecnologia, que marketing, tudo desenvolve muito rápido, mas tem gente que simplesmente falou, não, eu não acredito no marketing digital, vou fazer o meu marketing conservador aqui e se fechou. E tem a galera, que é a nossa galera, né, mas não tão nossa, que acha que nasceu no 5.0, que são os youtubers, que são os tudólogos, que não precisa fazer uma faculdade, não precisa entender uma teoria, não precisa ler um livro e simplesmente vai saindo aí, pegou uma fórmula de bolo e tá aplicando em todo mundo. E aí, cara, a gente ouve, né? Eu ouço, não, marketing não funciona. Marketing não funciona. Aí, eu tenho uma frase, tem uma história do Mário Sérgio Cortella que eu sempre gosto de citar em toda vez que eu tô falando, né? Ele falou assim, meu filho, vou te ensinar o segredo da vida quando você fizer 15 anos. Aí o filho dele acordou com 15 anos, ele falou assim, pai, então é hoje. Qual é o segredo da vida? Aí ele falou, filho, vaca não dá leite. Aí o filho dele olhou pra ele e falou assim, mas por quê? Assim, não, porque se você não acordar, ir lá 4 horas da manhã, colocar o pé no cocô, amarrar a vaca pra tomar um coice e apertar, não vai sair o leite. E é exatamente isso que a gente se aplica dentro do marketing em qualquer área. Se você não for se empenhar, estudar, né, dedicar um tempo ali, passar pelas etapas, você tem etapa onde você é trainee, você é júnior, você é pleno e sênior, você não vai ser um profissional completo. Então, a gente tem pessoas que pularam essas etapas e tem gente que começou e parou. E aí, o que vem acontecendo? Um grande desencontro, né? Porque tem a galera que é mais velha, que não acredita a galera mais nova, e tem a galera que é mais nova que quer pisar naquela galera que é mais velha. Então, assim, hoje, as empresas, né, a indústria está sofrendo muito com marketing, porque poucas pessoas se dedicam a fazer o processo completo. Então, assim, o que é o marketing hoje? O marketing não é chegar na sua empresa e falar assim, olha, Douglas, você está vendendo CFTV, você está vendendo aí controle de segurança, isso aqui que eu vou te dar. Não, é sentar do seu lado, falar com a sua equipe comercial, falar com um cliente seu, ligar me passando por um cliente para entender como é que você me atende. Porque, assim, não adianta fazer um esforço enorme aqui, na ponta você não está conseguindo vender direito, entender como você está posicionado diante dos seus concorrentes, entender de fato, você está vendendo um produto ou você está vendendo uma segurança? Segurança é pirâmide de Maslow. É uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro, né, da nossa pirâmide de vida. Então, peraí, como que eu vou comunicar? As pessoas não se dão mais a esse trabalho. As pessoas querem atender milhões de pessoas ao mesmo tempo, com um método só, e pronto, e acabou. E o marketing 5.0, ele vem para desmistificar um pouco essa galera. Quem está fazendo isso está caindo por terra. Por quê? Hoje você tem, a gente chama de um marketing previsível, né? Por quê? Dados. Né? Eu sempre falo que os dados agora são os novos petróleos, né? Então, assim, cara, dado, a gente consegue fazer tudo, a gente consegue se antecipar a uma necessidade e contra dados não há argumentos. Então, assim, não tem como mais você simplesmente falar que alguma coisa vai acontecer, te contar uma história legal, ganhar aquele cliente e manter, você vai cair por terra rapidamente. Por quê? Tem como estudar. Como você tem uma base de dados, você consegue fazer uma previsão. Então, você consegue projetar resultados e o teu cliente também sabe disso. Mas ele tem outras habilidades. Hoje você trabalha ali dentro da parte da engenharia, você não vai parar todo o seu know-how para olhar para o marketing. Isso, você vai confiar numa próxima empresa. Mas você sabe como funciona. Você sabe que aquilo ali, de repente, não está indo bem, porque hoje a gente tem acesso à informação que a gente não tinha no 4.0 e que a gente não tinha no 3.0. Então, assim, hoje, os maus profissionais vão cair por terra. Não tem mais para onde correr. Por quê? Principalmente essa galera da tecnologia. Eles já sabem que você pode consultar, que tem como validar. Então, assim, a partir de agora, tudo vai ser feito e vai ser provado. Antigamente, a gente tinha uma teoria no marketing que era test and learn. Não tem como saber se vai dar certo ou não. Acabou.
Acabou, porque já tem alguém que já fez, já tem um número ali que você pode comparar, já tem alguma coisa que você pode passar para o seu cliente. Então, o seu cliente, ele não quer ouvir uma história triste, ele não quer ouvir uma história bonita, na verdade. Ele quer saber quanto ele vai faturar no final do mês. Quanto que eu vou vender mais. E assim, o marketing não vai vender por você. Não é isso, é a história da vaca não vai dar leite. Você tem que sentar, tem que conhecer o teu produto, tem que sentar com a sua equipe interna, ver qual se você tem um déficit de venda, ver quem está concorrendo com você. E aí o marketing vem para somar. Porque tem realmente um comportamento dos empresários. Isso é uma questão Brasil, tá? Porque lá fora, marketing é a primeira verba que se dedica a qualquer tipo de empresa. Por isso que o sucesso das empresas multinacionais são maiores do que as nacionais. Aqui não, se sobrar a gente faz o marketing. Não, não funciona assim. Mas por quê? O empresário está machucado, tem muita gente falando muita coisa ruim, falta cabelo branco no nosso mercado, falta. Você não vai ver um cara aí vendendo uma agência com mais de 50 anos. Não vai, muito difícil. Você vê um ou dois, o Washington Oliveto, um pessoal ali, de repente, da UMAP BBDO. Mas a galera mais nova não tem. E aí falta um pouco de segurança. Mas é aquilo também. Os empresários, eles têm uma ficção de que vou contratar o marketing, pronto, agora a minha empresa vai vender 1000%. Não, não é assim que funciona. E eu sempre falo uma coisa, o marketing ele vem junto com o objetivo, né? Então, assim, eu tenho uma empresa, agora eu preciso expandir. O que o marketing dá para você que você não conseguiria sem ele? Alcance. Ele vai chegar aonde você não chega sozinho, onde a sua voz não chega nem as suas pernas. Então, beleza, então eu vou alcançar mais pessoas. Para quê? Quantas pessoas eu quero alcançar? O quanto que eu quero que isso represente no meu faturamento daqui um próximo trimestre, um próximo semestre? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E aí também não dá para virar para a empresa, para o profissional e cobrar um resultado que nem você passou para ele que você gostaria de ter. Então, assim, fazendo uma breve linha do tempo, isso é o que nós tínhamos, é isso que a gente está vivendo, só que assim, aplicando, né, essas novas técnicas hoje desse marketing que está vindo aí, que é o marketing que está desde 2021, tá? Ele veio por quê? A pandemia mudou, né, o comportamento de compra, mudou a forma como que as pessoas consomem. E assim, hoje você não precisa sair de casa para fazer mais nada. Então, eu preciso me conectar com o cliente, eu preciso de streams cada vez melhores, eu preciso disso aqui que está acontecendo para ouvir, né? Eu não preciso estar mais num lugar. As rádios, hoje em dia, estão sofrendo, porque rádio você estava, né, fadado a ficar sintonizado naquele momento. Um podcast, você ouve quantas vezes você quiser, de onde você quiser, a hora que você quiser. Então, isso faz parte da indústria do marketing 5.0. Além, principalmente, dos dados. Então, além de eu ter uma facilidade, né, uma comodidade de poder não ter uma interface com o meu cliente ali, que é o que você faz, cara. Hoje você faz uma portaria remota. Sabe, você consegue controlar um prédio sem uma pessoa ali dentro. E o cara tem a experiência e tem essa sensação de que, cara, tá tudo funcionando, tá abrindo, tá fechando, as entregas estão chegando. Então, é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Legal. Gente, é muita coisa. Marketing, quando a gente começa a falar de marketing, tem muita coisa pra gente falar do marketing, né? Eu vejo, assim, alguns pontos aqui do que você falou aqui, eu tô só anotando e aprendendo. O marketing, ele faz vendas, sim, externas, mas também vendas internas. O marketing eu vejo que é você pegar o que você faz ali muito bem, mas você saber levar isso pra fora e também saber apresentar. Não adianta você ser muito bom e ninguém saber disso. Exatamente. Então, por exemplo, existem empresas que eles não trabalham o marketing pessoal. Então, por exemplo, eu tenho ali um gestor de uma área, e eu vi muito isso, né? Eu até em uma reunião de liderança falei isso. Falei, não adianta você, sei lá, fechou em 6 meses 32 projetos, se você não chamou seu time, não apresentou os projetos, não fez o destaque daquele projeto, as lições aprendidas desse projeto, pegou essa informação, tirou foto, foi até lá, mostrou quais são as questões, os pontos mais interessantes em relação àquele projeto. Essa central aqui, ela tem uma placa que tem uma criptografia específica de segurança. Então, é uma central de detecção que tem uma placa de comunicação Firewall que tem uma criptografia de segurança militar. O cara instalou isso dentro de um cliente, que é um cliente incrível, mas ele não falou sobre isso, não gerou informação sobre isso, não vendeu aquela entrega que ele fez, não vendeu o que tinha de mais interessante nesse produto. Então também tem o marketing interno, né? Quando a gente começa a falar de brand, por exemplo, você não está fazendo tráfego, mas você está apresentando a sua empresa para o mercado, está apresentando a sua cultura para o mercado, está apresentando a sua empresa também, que já começa a incomodar também os concorrentes, né? Então você está ali falando sobre quem vocês são, o que vocês entregam, o que tem de bom ali. E depois você começa a nichar o mercado, que aí você começa... Porque assim, informação só é poder se você sabe usar ela, senão é só informação. Fato. Né?
Aí, poxa, eu tenho um produto legal, o meu público é esse daqui, aonde está esse público, eu vou levar a informação dessa forma, porque dessa forma esse público ele vai entender e vai me ligar, mas eu também tenho que ter aqui uma equipe treinada, eu tenho que ter um script de vendas. Então, o marketing, ele depende de várias questões para que você consiga fazer essa jornada do cliente, que você vai falar lá de funil, não sei, acho que você vai falar de funil, você tem que trazer o seu cliente e você vai afunilando isso até você qualificar melhor esse cliente para você poder trazer. Mas assim, isso é muito bacana. Eu sou um entusiasta, gosto demais, eu acho que dá certo. Sou frustrado com um monte de coisa, porque também contratei um monte de gente, gastei um dinheiro, investi uma grana, contratando CRM para poder fazer as landing pages, para fazer as campanhas e tal. E aí eu me deparo com empresas que, na verdade... não são preparadas, né? Não é nem questão de não ser preparada. Eu vejo que algumas empresas, elas têm algumas pessoas que são chaves. Né? Quando eu te conheci, foi basicamente o que aconteceu. Falando um pouquinho da minha experiência, tá? Quando eu conheci a Joyce, eu fiz uma videochamada, época de pandemia. Eu falei, cara, eu preciso falar pro meu mercado que a gente existe, que o meu produto é bom, e eu não posso viver só de network pessoal. Eu preciso que as pessoas que estão longe, não têm acesso a gente, conheçam. Alcance, né? Alcance. Chegar onde eu não consigo. Então, aí marcamos ali uma vídeo, eu falei, cara, legal. No discurso ela é fera. Vamos ver. Marcou uma reunião. Aí algo já me acendeu um alerta. Eu falei, opa, ela quer conhecer a minha estrutura. Marcou uma reunião na minha empresa para conhecer a minha estrutura e quer falar com os meus líderes. Falei, já é diferente dos outros que eu falei. Aí quando você chega lá, você me entrega um relatório. Isso que foi muito legal. Me entregou um relatório dizendo o seguinte, olha, você tem uma página. Na tua página, as pessoas estão navegando na sua página e olhando aqui. Isso aqui aparentemente são concorrentes que estão entrando na sua página. Ou seja, eu tenho uma página, investi nessa página, só que, basicamente, quem está entrando lá é o meu concorrente que está olhando o que eu faço. Por quê? Porque eu ainda não captei os clientes para apontar para a página. Né? E página, sim, hoje em dia você faz uma landing page, ela tem um alcance maior. Coisas que eu não sabia, não é do meu nicho. Né? Mas eu tenho que começar a aprender porque o mercado é dinâmico, as coisas mudam, a cada 18 meses as tecnologias, elas mudam absurdamente, né? Você tem uma evolução muito rápida, né, de atualizações. E aí você falou assim, beleza, o seu Instagram, por exemplo, ou seja, tem ferramentas que você consegue saber quem está entrando, o que está olhando. Por onde está entrando. Você veio o quê? Com um relatório, você fez um dever de casa, olhou a minha empresa, olhou o que eu tinha hoje de mídias, para poder ver como que estava. Postagem, está fazendo postagem todos os dias. Aqui tem um algoritmo que se você fizer postagem todo dia, ele sempre pega mais nova. Então, aquela postagem que você fez, quando você joga uma nova, aquela lá, ela morre. Ele não fica rodando ali em cima e você acaba fazendo muitas postagens e o seu público não tem tempo de olhar todas as postagens. Eu falei, poxa, bacana, não sabia. Instagram, para mim, eu achei que ele se virava sozinho. Era só jogar a informação lá que estava certo. Eu tinha uma pessoa de marketing. Você falou, tá, você tem uma pessoa de marketing, isso é bom. Por quê? Porque para uma empresa de marketing, você ter uma pessoa interna de marketing ajuda. De produto, né? Ajuda, né? Até para você pegar as informações e tal. Certeza. Então eu achei muito legal porque você não veio com uma proposta de marketing apenas. Você veio com uma proposta de marketing estratégico. E a parte estratégica do marketing, para mim, fez toda a diferença. Porque eu falei, não é real. Mas aí a gente acaba se deparando com uma estrutura que não comporta isso. Que foi o que acabou acontecendo. Eu vejo que algumas empresas têm pessoas chaves, mas se não conseguir transformar a cultura e todos entenderem quais são as suas entregas, o porquê, ter a visão que você tem, acaba que entra naquele dia a dia de você fazer uma postagem, um carrossel. Não se autossustenta, né? Mas eu acho que tudo isso se resume a uma palavra que eu falo muito, as pessoas ainda não conseguiram entender, mas eu acho que o pensamento está mudando. Posicionamento. É de dentro para fora, né? Então, assim, ninguém inventa características sobre você. As pessoas veem o que você é. Então, assim, primeiro o seu time te compra para depois o mercado te comprar. Se nem o seu time compra você, querido, você não vai conseguir vender para fora. E quando você faz esse movimento, não é sustentável. Ele não se repete, ele acontece 1, 2 vezes, depois ele cai. Justamente por isso, ninguém nem sabe o que está acontecendo. Então, quando a gente fala de cultura, eu acho que tá por cair por terra, né? Cultura. Não, cara, é como você se posiciona. Como você se posiciona para dentro da sua empresa, o que os seus funcionários, seus colaboradores pensam de você, e porque são eles que vão levar adiante, eles são a extensão, né, da tua marca.
como eles vão te levar para o mercado. Então, assim, quando a gente fala de marketing, cara, dá para falar uns 5 episódios, faz uma trilogia aqui disso aqui, sabe? Escrevendo livro, porque são muitas vertentes que a gente tem. Mas o que acontece é exatamente isso, sabe? Quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala de estudo, de análise, de BI, que a gente fala de KPIs, as pessoas ainda não estão preparadas por conta disso. Primeiro, existe uma demanda que todo mundo quer atender todo mundo. Então, assim, não existem mais especialistas, né? Houve aí um boom de todo mundo era especialista em alguma coisa, mas não. Agora voltou para aquela era do profissional que é generalista, que eu sei de tudo, que eu sou... É o tudólogo, o poliglota do marketing, que não funciona, né? Não é sustentável. Começa e finda rápido. Mas é uma questão muito ruim também, que eu falei lá no começo, as pessoas não investem em conteúdo, né? Falou-se muito em conteúdo, em SEO e essas coisas, mas assim, se você não ensina o teu cliente a como te comprar, você não vai vender. Não funciona, ele não vai dar valor àquilo que você está fazendo. Então, eu tenho certeza que você, numa venda, você vai explicar para o cliente, você não está falando de um produto, da tecnologia, você está falando para ele do assalto que ele não vai ter, da câmera que ele pode verificar, de um entregador que entregou uma comida errada, de, sei lá, chegando a hora que ele chegou, enfim. Você mostra para ele todos os atributos que o seu serviço tem, sem falar do seu produto. Sim. E aí, no final, ele já comprou a solução, sabe? É porque o produto é só a ferramenta que você usa. É a consequência, né? É a consequência de tudo que você oferece, mas hoje... E aí, é o que eu falo pra você. O que vem acontecendo é essa galera, né, vanguarda, do marketing 1.0, que quer vender produto. Que acha que o marketing é vender produto. Quer pagar quanto? Compre batom, né? Que você tá ali... Cara, acabou, sabe? Não vai vender mais. Às vezes funciona com meu pai, que tem 60 anos, que já é super antenado também. É. Às vezes com a minha avó, que quer comprar uma Alexa... Eu falei, vó, você quer uma Alexa? Tem certeza? Ah, quero que eu vi na propaganda que é bom pra me acordar. Eu falei, então tá bom. Mas pra gente, ali de 40, 30, não vai funcionar mais. E as pessoas não estão se atualizando. Por quê? Todo mundo quer vender, ninguém quer entregar informação, o mercado entra numa torre de Babel, porque não se sabe o que tá se falando, e aí se subdivide e ninguém ganha nada, cara. O que acontece com os profissionais mais bem-sucedidos de marketing? São aqueles profissionais que imergem dentro da operação de um cliente, que vivem aquele ecossistema, que passam uma semana trabalhando. Esse é o meu método de trabalho hoje. Porque gera resultado. Você tem que entender como é que funciona ali, porque o marketing não é só o marketing. O marketing, às vezes, é um funcionário que, de repente, não está te representando tão bem. Às vezes é um processo administrativo que tá te impedindo uma nota fiscal que você tá demorando de emitir. O cara já sabe, no segundo mês ele já fica aborrecido, não fica mais com você. E aí você tem um churn gigantesco. Então, assim, não é só você pegar, fazer uma propaganda, fazer um site bacana, colocar um BuzzDoor. Não, é você entender esse ecossistema. E existem pequenas células, pequenas houses, que hoje é uma tendência de mercado, tá? As agências estão correndo um grande risco porque as empresas estão internalizando, principalmente as empresas de tecnologia, porque são pessoas que têm conhecimento para debater e bater de frente. Então, estão pegando pessoas-chave de mercado, internalizando nas suas empresas, cara, voando. Porque aí eu tenho uma galera trabalhando para mim, não é para mim mais 10. Algumas empresas, eu vejo assim, por exemplo, você ter um dentista, você ter um médico com uma clínica pequena, ele tem um marketing terceirizado, faz todo sentido. Super. Mas quando você tem uma empresa, que você tem um ecossistema, a gente lá, 60 e poucos funcionários, 67 funcionários, pô, eu tenho um ecossistema, Rio de Janeiro, São Paulo, eu estou em grandes clientes, e eu estou vendendo o tempo todo, o marketing está de forma interna, faz todo sentido. Já não faz sentido, porque por mais que você falou que você já vendeu Mitsubishi, hotel, ou seja, a pessoa de marketing, ela olha a estratégia do negócio, entende a operação para poder vender aquilo da melhor forma. Seja para o cliente interno, que são os colaboradores, né, o time, seja para os clientes externos, que aí é o cliente externo também, a própria concorrência também passa a ser um público externo também. Porque eles vão estar olhando, eles vão estar antenados com o que está acontecendo, ele está vendo o seu posicionamento, ele está olhando para você como um cara de mercado bem posicionado, que entrega, ele já olha para você como alguém que gera risco para ele, para a operação dele, né? Você vê muitos concorrentes fazendo isso, estudando a tua empresa para aprender. Eu acho muito legal, é até um sonho assim, a gente falar como que deu certo, o que a gente fez que gerou uma transformação. Não para a gente se achar melhor, mas a gente poder compartilhar essa cultura, para que as empresas começam a ter essa cultura, a mesma cultura, né? Sim. Olhar para as pessoas,
não ficar brigando por preço para prostituir o mercado, mas sim apresentar valores. Sempre estar inovando, porque isso empurra o mercado a estar se inovando o tempo todo também. Sim. Alguém fez algo diferente, cara, bacana, a gente também tem que correr atrás para a gente poder... Correr atrás não, sair na frente. Mas olha, o mercado está se movendo, então isso faz a gente se mover. E quem ganha mais com isso, quem acaba ganhando mais é o próprio cliente. Mas eu vejo que, para mim, hoje faz sentido. Mas se eu fosse pequeno, quando eu comecei, faria sentido uma empresa terceirizada. Sim. Mas o fato de ter também um custo, né, que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Não é porque eu tenho marketing, eu pago marketing, que eu preciso ter um marketing, que eu tenho que ficar pagando um cara que não me gera resultado. Fato. É aquela falsa sensação assim, eu tenho marketing, estou fazendo, mas quanto está trazendo de cliente? O que está me gerando de negócio? O que está me gerando de posicionamento? Às vezes você está pagando marketing aí na sua empresa, mas não está te gerando nada, porque você não tem um relatório, você não acompanha o crescimento, o público. É o que a gente estava falando de cultura, né? Nacional e internacional. Hoje o marketing no Brasil é vaidade, né? As pessoas não entendem como algo que pode alavancar. E aí, quando eu falo de marketing, todos os meus clientes é comprometimento com venda. Se o seu marketing não vende, ele não funciona. Mas tem muita gente me assistindo. Problema. Não comprou, tem alguma coisa errada. Nossa, vi aquilo ali, aquele concorrente tá lindo. Eu falei, vamos ver o faturamento dele? Sim, cara, sabe, desamarra. As pessoas estão muito ligadas a querer aparecer, a fazer... Mas aí tá vendendo quanto? No final das contas, o que importa é o quanto seu faturamento aumentou. Então, assim, é entender, fazer um balanço mesmo. Assim, quando você chegou, eu faturava tanto. 6 meses após, eu faturei tanto. E é você se comprometer. Como eu te falei, hoje existe um estigma negativo do vendedor, né? As pessoas se ofendem a ser chamadas de vendedoras. Então, assim, a galera do marketing tem disso também. Não, eu não vendo. Cara, se você não vende, você não presta. Que assim, no final, obviamente que tem um caminho muito grande, mas você tem que entregar faturamento pro cliente, senão ele não vai ficar com você, senão não faz sentido o seu trabalho. Você tá se validando em cima do quê? Métrica de número, de pessoas que estão te assistindo. Se tem muita gente te assistindo, não tá te comprando, acabou. E uma coisa que eu sempre fiz nos processos, e eu falo para todo mundo, né, gente que eu treino, equipes que eu crio, fala alguma coisa pro seu cliente que ele não sabe. Chega numa reunião e mostra para ele que você conhece mais ele do que... Assim, não existe... Antigamente, a gente ia fazer uma reunião, era comum um cliente falar, a gente ouvia e depois falava. Não, acabou esse movimento. Você tem acesso, você tem dados, você consegue procurar, você consegue pegar a empresa desde que foi fundada. Então, assim, chega pro cliente, surpreende ele, mostra que você sabe mais do que ele sobre ele mesmo dentro daquela, né, daquela veia ali da empresa de marketing. Só que isso o quê? Custa tempo e dinheiro. Eu sempre falo duas coisas. Ou você tem que ter tempo ou tem que ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, você tem que esperar 2 anos para o negócio dar resultado, porque você vai no orgânico, você vai de formiguinha. Se você quer um negócio rápido, investe pesado. Entendeu? Os dois, assim, não, eu quero um negócio rápido, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, mas posso esperar o melhor dos cenários. Agora, eu quero um negócio rápido, não tenho grana, desiste, você não vai conseguir. Então, assim, sabe o que falta? Conhecimento. As pessoas, isso que você faz aqui, por isso que eu fiquei tão feliz quando você me convidou, porque é o que eu apoio dentro do mercado. Vamos ensinar. Não existe mais aquilo de assim, vou entregar, não quero entregar tudo que eu sei, né? Não vou dar o pulo do gato. Gente, é igual a sua empresa. Acompanho a sua empresa há anos, eu sei o que você faz, eu sei todos os clientes que você atende. E assim, se eu chego para alguma outra empresa concorrente sua e falo tudo que você faz, não vai dar certo, porque ninguém nunca vai ser o Douglas. Ninguém nunca vai ser a DMS, sabe? Então, assim, não é assim que funciona. As pessoas são únicas, mas é preciso, né, de fato, ter ali e entender e falar assim, cara, o meu processo é esse e vamos mostrar para o mercado, vamos ensinar, formar novos profissionais. Primeiro, se você dá o pulo do gato para um concorrente, ele pode ser um funcionário seu. Pro teu cliente, ele aprende a te comprar. Então, ele já sabe exatamente o que esperar de você. Então, vai evitar as frustrações de mercado que sempre acontecem. Então, assim, gente, a informação é igual a gente fala. A educação é o único caminho, né? E não mudou. Daí pra mais. Só que é muito perigoso o que a gente tá vivendo, sabe? Principalmente essa galera de 20, 25, que não quer formar mais, não quer fazer uma faculdade, não quer se especializar, vê 2 horas de YouTube por dia e acha que agora é de fato um especialista. Só que essa galera encanta, eles têm muita informação. Eu vejo pelo meu filho tem 7 anos, tem um conteúdo que Dom João VI não tinha. Não tinha muito rápidos, acesso à informação, sabe? Então, assim, se a gente pega essa mesma benevolência para aplicar dentro de se especializar, de buscar mais conteúdos externos. Naquilo que gosta. Torne-se especialista naquilo que gosta, mas estude. Não vem falar pra mim que você fez aí 1 ano de YouTube com curso tecnólogo de 6 meses, que você é um profissional. E assim, os profissionais e as empresas, os clientes estão cada vez mais exigentes. Com a tecnologia avançando,
O marketing 5.0, ele é totalmente disruptivo, ele é totalmente diferente de tudo que a gente já viu. Inclusive, eu indico o livro, tá? Do Felipe Kotler, 5.0. Leiam o 4 e o 5 também, que vocês vão conseguir entender a virada de chave. Mas, assim, é isso. Ou agora, você se especializa, você consegue entender, você imerge no seu cliente. E aí, o que vai acontecer? Aquela galera que tinha 15, 20 clientes vai ter que abrir mão, vai ter que atender 2, 3. Só que assim, o que é atender 2, 3 por um cliente que eu tripliquei o faturamento? Sim. O quanto esse cliente não vai estar disposto a me pagar? Muito melhor do que eu ficar com 10, 15 clientes que estão trocando toda semana, eu tô me queimando no mercado, porque tem um monte de gente insatisfeita. E aí acabou. E isso vale para qualquer área. Se você está vendendo segurança, se você está vendendo medicina, se você está vendendo produto, se você está vendendo americana, qualquer coisa. Você precisa do marketing para quê? Primeiro, para se posicionar. As pessoas precisam saber quem você é, para saber como elas vão te comprar e a que momento elas vão te comprar. E para você ganhar expansão, senão você vai ficar dentro daquele mercadinho, pequenininho, se perdendo para concorrência, porque hoje acontece muito disso, né? A sociedade do espelho, onde empresas pequenas parecem muito maiores e empresas maiores que a gente não faz ideia, que são muito melhores. Então, assim, dá para colocar todo mundo no seu lugar. Dá para o pequeno crescer através de conhecimento, cultura, informação. E dá para o maior ficar maior ainda, porque ele só precisa, de fato, se expandir e ser visto cada vez mais. Sim. E eu vejo assim, essa questão de vendas é muito interessante, porque a gente fala muito do marketing para vendas, né? E eu vejo que tem uma grande dificuldade, muitas empresas, muito mais antigas, se você for olhar em estrutura, 2.000, 3.000 funcionários, empresas muito grandes, mas que não tem essa visão de vendas. E venda, as pessoas falam assim, não, eu não sou vendedor, tem um vendedor na empresa. Mas todo mundo vende. As pessoas têm uma tendência de achar que a venda começa quando o vendedor liga ou quando o vendedor apresenta uma proposta. Mas, na verdade, a experiência com um cliente, ele começa no atendimento da menina que está lá na recepção, quando ele entrou no seu site, quando ele entra no seu site, quando ele vê o seu Instagram, quando ele vê lá, quando ele consegue ver a tua equipe falando sobre o que ela faz. Então, vê que não é só uma pessoa, tem uma estrutura por trás. Né? Quando você vai conversar com essa pessoa, quando você fecha o negócio, depois o técnico vai atender. O pós-venda, né? O pós-venda, ele continua vendo. Então, aquela pessoa, você pode ter feito uma excelente venda, mas se a pessoa que vai instalar, a pessoa que vai fazer a manutenção, a pessoa que vai fazer uma reunião, ela não continuar essa venda, você perde esse cliente. Destruiu. Não é só sobre você fazer uma venda, é sobre você ter esse cliente com uma base instalada e você ter ali uma história com ele, construir uma história ali com ele. E quem vende? Todos vendem. O meu gerente de área, se ele não vender bem a área dele internamente para mim, por que eu preciso dele? Por que essa área é lucrativa ou não é lucrativa? Então ele tem que apresentar números, ele tem que apresentar redução de custo, ele tem que apresentar os diferenciais da área dele e da gestão dele. O profissional que ele tem nesse time dele também tem que apresentar. Eu vim da área técnica. Então, assim, Shopping Nova América, eu já fui técnico residente, aquele cara que instalava lá o telefonezinho na loja, abaixava debaixo do balcão ali e instalava. E assim, eu sempre me destaquei muito porque desde auxiliar técnico, carregava escada, passava cabo na rua, entrando nessas caixas aí, que você vê em calçada, aqueles buracos cheios d'água para passar cabo. Eu comecei dessa forma, na área de telecomunicações. Mas você é master, né? Eu sempre pensei de forma diferente. É isso. O fato de eu estar passando cabo não diz pra mim que eu tenho que passar de qualquer jeito. Não, eu tenho que passar o melhor cabo. Cara, e eu sempre busquei referência. É uma coisa que, assim, é muito minha. Eu sempre busquei referência. Cara, quem é o melhor passador de cabo? Esse cara. Eu vou colar com esse cara, eu quero saber como ele faz. Em 3 meses eu tava ali. E assim, com humildade, cara, me explica como é que é. Eu pago teu almoço. Pô, me dá um pedaço desse cabo pra eu fazer isso em casa. Eu ia final de semana fazendo. E aí eu aprendia, cara, beleza, esse cara agora eu cheguei. Quem é um outro cara que eu admiro agora? Pô, aquele cara ali faz... E aí eu começava a querer sempre aprender pra ir melhorando. Só que na minha jornada profissional, eu achava durante um tempo, né? Isso, eu me casei com 20 anos. Então, assim, eu tinha 20, 22, 23. Eu achava que o fato de eu ser bom naquilo que eu estava fazendo era o suficiente. Então, eu achava assim, não, eu tenho que ser valorizado nesse serviço aqui, montando esse rack, instalando essa câmera, configurando esse switch, instalando esse servidor. Cada vez que eu ia mudando de área ali, depois gerenciando bem, eu achava que era assim. 7 anos se passaram. E em 7 anos eu tive 3 promoções. Em 7 anos. Sendo bom pra caramba. Assim, o melhor que eu poderia ser na minha área, eu buscava ser. 3 promoções.
Isso estudando sábado e domingo, porque eu trabalhava de segunda a sexta, só tinha sábado e domingo para estudar, estudando sábado e domingo o dia inteiro e tal. Quando eu entendi, eu cheguei na empresa, depois de ter ralado pra caramba, entregue um cliente incrível. Foi um projeto da Volks. Cara, ralei pra caramba com o meu time. Fizemos a obra acontecer e entregamos projetos de milhões. Depois fizemos a implementação do SAMU Brasil. Também, gerenciei uma obra em vários estados. Foi maravilhoso essa experiência. Mas aí, estouraram champanhe, bateram palma, e a empresa parou pro vendedor. Aí eu parei, eu falei, cara, eu nem vi esse cara lá e eu tava lá fazendo tal. O meu trabalho é menos importante que o dele? Não é. Mas aí eu falei, cara, beleza. Quem é o vendedor? O que esse cara faz? Como que esse cara trabalha? Eu já peguei uma outra referência, agora eu quero uma referência de vendas. O que eu entendi? Eu conseguiria ser vendedor da minha área, na minha função. E aí o que eu fiz? Todo o projeto que eu fazia, quando eu terminava o projeto, eu comemorava o projeto, mostrava internamente como é que foi o projeto, o destaque, qual foi o valor daquele projeto, quem se destacou, quem a gente tinha numa linha de promoção, né? Então eu comecei a vender internamente o meu trabalho para o meu gestor. E aí o que aconteceu? Em 2 anos eu subi mais 3 cargos. Até eu chegar numa gerência e não tinha mais espaço para mim numa diretoria e eu optei em sair para poder seguir a minha carreira. Quando virou essa chave, que em qualquer lugar que eu estava eu vendia, então eu vendo aqui. Eu vendo quando estou no restaurante. Eu vendo em qualquer lugar. Eu estou vendendo a minha imagem, eu estou vendendo a minha empresa. Se eu tenho uma empresa que eu falo que é uma empresa que tem valores, princípios, mas na minha vida eu vivo ela diferente, alguma coisa não está congruente. Será que isso é o que eu faço ou quem eu sou? Exatamente. Então, o personagem, né? Eu comecei a falar para minha equipe interna que eles tinham que se vender. Todo mundo tem que se vender o tempo todo. Você se vende na sua imagem, você se vende na sua postura, você se vende no seu trabalho. Olha, eu entreguei esse trabalho assim, isso aqui foi meu destaque. Não é você estar falando sobre você, mas é sobre você ver o valor daquilo que você está entregando e você saber comunicar isso. Para que quando tiver uma linha de promoção... Eu vi muitas pessoas com currículos maravilhosos passarem à minha frente. Eu ficava indignado. Mas eu entendi assim, cara, beleza. Por que o meu chefe não tá vendo o que eu sei que eu sou? Você não tá se fazendo ser visto, né? Porque eu não estou vendendo bem isso. Eu não estou comunicando isso, certo? E o que é o marketing? É comunicação. Sim. É você comunicar isso. Agora, a forma de comunicar tem que ser estratégica. Você tem que conhecer o seu cliente, tem que conhecer o seu mercado. Você tem que saber como é que a pessoa compra. E isso você falou, me lembrou de uma situação que eu passei, né, em uma das empresas que eu trabalhei. Eu passei 1 ano para vender 3 clientes específicos. Que aí queria aqueles clientes. E eu passei por umas 15 pessoas ali. Então, quando a gente fala que a gente se vende todo dia, que o marketing vende todo dia, é exatamente isso. É tipo um casamento, né? Cara, o casamento você tem que se vender todo dia, você tem que provar ali o seu amor, que vocês estão juntos. Senão, né, uma hora, não, agora eu já conquistei a minha esposa ou meu esposo, eu simplesmente vou abrir mão, vou fazer o que eu quiser. Não, é um relacionamento. E eu passei 1 ano para conseguir conquistar o consulado americano e a Decathlon. E, cara, eu falei com 15 pessoas diferentes. Quando eu falei com a primeira super me aceitou, passou pro segundo, eu falei, já é meu. Aí vieram mais umas 12. Eu falei, gente, todo mundo tem que me comprar nisso aqui. Porque se um não me comprar, acabou a negociação. E era uma negociação, assim, que ia mudar a minha vida, de fato. Ia mudar a empresa onde eu tava de patamar, assim, até na questão de contabilidade, sabe? E eu falei, cara, vamos lá. Em 1 ano, todo mundo que eu falava era o mesmo sorriso, eram coisas novas, porque em 1 ano muita coisa muda dentro do mercado, né? A gente tá falando de consulado americano, um ano fiscal totalmente diferente, um público totalmente diferente. Era um projeto de uma universidade do Texas que o consulado patrocinava, então nem era o consulado exatamente. E, cara, eu fiquei 1 ano ali cultivando, porque assim, como tudo, né? O marketing também é um plantio e colheita. Muitas vezes você não vende, você não conquista, você não acerta na primeira oportunidade. Mas você vai se fazendo provar todos os dias. Então, assim, isso de se vender todos os dias não deixa de existir em nenhuma das áreas. Então, assim, eu lembro que quando eu falei com teve uma pessoa que me indagou mais que todas as outras. E com conteúdo, com resiliência, você também tem que saber ceder, não chega a hora que a gente não ganha mais da imposição. A gente... Foi mais ou menos 14 meses depois. A gente fechou os 3 contratos juntos, que foi a Decathlon, Água Teresópolis e o consulado americano. E assim, eu falei, gente, eu tô exausta.
Falei, eu tô exausta, mas assim, não era só eu, né? Era eu e um time excelente que eu consegui criar lá dentro também. Então, pessoas que conseguiam replicar, dar continuidade, o pré-vendas, a pessoa de pós-venda também, o pessoal de customer era excelente também. Então, o cliente foi muito bem recebido depois que entrou. Mas assim, essa continuidade, a venda ela não acaba nunca. O marketing ele não para nunca. Então, eu lembro que a minha entrada no marketing foi com meu pai, né? Meu pai é uma pessoa que assim, sempre me proporcionou ótimas coisas, mas eu tinha que provar o porquê que eu precisava daquilo ali. E aí eu na faculdade, no último ano do ensino médio, todo mundo tinha um iPad. Eu falei, também quero um iPad. Aí eu falei, pai, eu quero um iPad. Aí ele falou, pra que você quer um iPad? Você tem um caderno? Eu falei, não, porque as pessoas estão usando, tava na era do notebook, ele iPad era super moderno, né? Não vou nem falar o ano que era. Era o mini iPad, né? O mini iPad. Vou nem falar que ano que era, né? Mas deixa pra lá. E meu pai passou um ano me fazendo convencer ele de que eu precisava de um iPad. Falei, pai, olha só, eu consigo gravar, eu consigo digitar, é mais rápido que escrever, minha caligrafia é ruim, o caderno rasga, minha mão sua. E ele me exercitou. E assim, isso tô te dando um exemplo, tá? Porque várias outras coisas eu tive que ficar provando pra ele porque eu precisava. E ali eu entendi. E aí eu usava o iPad, aí ele queria ver quantas anotações eu tinha. Se eu tinha gravado a aula tal, se eu tinha os slides. Foi a sua primeira experiência em quebra de objeções, foi meu teu estágio, pai, um assim, ano. isso pra qualquer pessoa. Tava assim, é bom vendedor. Eu falei, deixa eu chamar meu pai aqui, vende pra tu conseguir vender pra ele, você tá aprovado, sabe? É igual a gente fala pra tirar habilitação, é só você sair no Rio de Janeiro, conseguir ficar 1 hora, você bater o carro, você tá habilitado. O meu pai é a quebra de qualquer objeção de venda, porque é uma pessoa crítica, uma pessoa que é extremamente observadora, é uma pessoa que procura antes de saber, então assim, vamos ver realmente o que acontece. Então meu pai foi meu estágio ali, e eu entendi, falei, cara, a gente não para de vender nunca. Seja dentro de um emprego que você esteja também, então você funcionário tem que estar ali provando seu valor, você tem que estar se inovando sim, você tem que estar estudando, falando. E aí uma coisa que meu pai sempre falou, minha filha, galinha que põe ovo e não cacareja, ninguém sabe que botou. Então assim, mostra o que você está fazendo, mostra o teu serviço. Tem uma que botou os 30 ovos lá, mas não gritou. Aí tem uma que botou um ovo e gritou, né? Chamou mais atenção. Entendeu? Então, assim, aí que aconteceu? Que pôs os 30 ovos, alguém gritou mais alto, tá vendendo tudo por ela. Perdeu, entendeu? Então, assim, tem isso. A comunicação, quando a gente fala de comunicação social, que é a área do marketing, da publicidade, da assistência social, ela engloba isso tudo, mas assim, olha quantas coisas a gente abordou que eu tenho certeza que diversas pessoas não faziam ideia. Não. Mas por quê? Porque a época da especialidade, dos conteudistas, tem os tudólogos e tinha os conteudistas, tá acabando. E assim, muito me preocupa, mas também é uma oportunidade de mercado, porque pra gente que sabe como é que funciona, a gente investe o quê? No conteúdo. Essa galera daqui a pouco, infelizmente, vai ter que se reinventar, fazer uma outra coisa. Você vê esses influenciadores, bomba, daqui a pouco desaparece, eu nunca mais ouvi falar. É o que tá acontecendo com o mercado também. E assim, quando a gente fala, a tecnologia nunca regrediu. Ela sempre evolui. Então, a gente tinha, né? Eu vou dar um exemplo bem ruim, né? Porque, assim, perto do que você faz. A gente tinha o telefone com linha, a gente tinha o celular, né? Que eram maiores, hoje pequenos. Hoje a gente fala no relógio. Então, assim, cara, nunca vai regredir. Então, se a gente não acompanhar, se a gente não se estruturar, as empresas, os funcionários vão ser substituídos, sim, por robôs. E aí, cara, quem vai comandar é aquela galera que tá ali, de fato, disposta a aprender, a voltar, porque você tem que voltar para você aprender, né? Realmente, para você conseguir dar continuidade e inovar, você tem que saber a origem. Se você não sabe de onde começou, você não sabe como evoluir. Então, assim, eu acredito na entrega de informação, na entrega de conteúdo e principalmente na imersão. Então, assim, galera, quer ganhar cliente? Larga 15, fica com 3, entra ali dentro, mostra seu valor e mostra pra ele nem o que ele sabia. E aí pronto, o cliente vai ser seu pra vida toda, porque é disponibilidade. As pessoas não são mais tão disponíveis. Nessa era de acessibilidade, onde você manda um WhatsApp e ninguém mais visita a empresa, as pessoas só querem fazer reunião online, ninguém quer se dedicar a um almoço, nem tudo é trabalho. É um almoçar, saber como é que você tá. Cara, eu vi que aconteceu alguma coisa na empresa concorrente, isso te afetou? Não te afetou? O que você acha? Ó, tá vindo uma coisa aí, é se antecipar ao mercado do cliente. Ele não tem como ser uma Vespa 360. Ele tá ali. Agora, você que tá de fora, muitas vezes enxerga alguma coisa que ele ali dentro não viu. Mas, infelizmente, hoje, ou felizmente, porque cria oportunidade para pessoas maravilhosas, são poucas pessoas de mercado que têm feito isso, mas as que fazem estão com um sucesso aí praticamente infinito. Que é uma venda consultiva. Que é uma venda consultiva, que é o que você faz. É uma venda que é consultiva. o que você proporciona. Então, você mostra para o seu cliente seu valor, você mostra para ele todas as vantagens, né, e todos os benefícios que ele vai ter. E aí foi o que você falou, o seu produto vira uma consequência daquilo ali, né? E é interessante isso, porque por mais que as pessoas gostem muito da tecnologia, muita coisa veio justamente para poder fazer mais rápido, para gerar informação, o cliente, no final, é uma pessoa.
Por trás cara, de todo CPF tem uma pessoa, por trás de todo CNPJ tem uma pessoa. Em São Paulo, por exemplo, que é um desafio pra gente, né? A gente montou uma estrutura em São Paulo. A estrutura de São Paulo tá voando, o mercado é diferente, a cultura é diferente. Muitos clientes, estamos com vários projetos em São Paulo. Nosso time em São consumo Paulo. é diferente. Nosso time em São Paulo é fora de série. O nosso time no Rio também é muito top, São Paulo também. Mas o que a gente vê? Que São Paulo, diferente do Rio, ela tem uma cultura muito dinâmica e muito rápida, onde você olha muito resultados e números. É um fato. Prático. As pessoas são muito objetivas, as pessoas são muito lógicas. Mas a gente, em algumas reuniões em São Paulo, as reclamações eram as mesmas. Nós aqui somos um número. A pessoa vem, faz, tem que fazer, vai embora. O que eu fui fazer com essa pessoa? Eu marquei um café. Fui lá, ela me dedicou um tempo. Fez tudo que ninguém faz. Parei pra tomar um café, olhar no olho dela, entender qual é a dor dela, o que tem de legal hoje, o que ela precisa, me colocar à disposição. Douglas, hoje não tem nada pra mim. Ok. A gente pode tomar um café no mês que vem? Pô, mas não tem negócio aqui pra você. Eu falei, não tem problema nenhum. Quero conhecer mais sobre o mercado, quero conhecer mais sobre você, entender mais sobre o teu negócio. Isso aqui pra mim é um presente. Eu tinha até que pagar só pra estar conversando com você. E aí você começa a conversar com a pessoa, olho no olho. Tá? Isso muda, isso vira o jogo completamente. Eu vejo que em São Paulo, ó, se você for falar assim, o que tem de tão diferencial nas empresas? No final, as empresas entregam basicamente um serviço. E o serviço é muito parecido delas. Mas a forma que você se compromete com o seu cliente, o resultado que você está focado em gerar para ele, a entrega, a qualidade da entrega e aquilo que você olha lá na frente porque você está entendendo o negócio dele, é um grande diferencial. E o olho no olho é um grande diferencial. Então, o que aconteceu no meu caso, na questão de marketing, né? O primeiro impacto foi assim, caramba, legal, a pessoa foi falar por vídeo porque era época de pandemia. Mas a pessoa veio olhar a minha operação. Quis falar com os meus gerentes. Até então, você estava investindo no relacionamento. Exatamente. Investindo no cliente. O que as pessoas querem hoje? Não, vamos falar aqui, a proposta está aqui, fecha. Se você fechar, eu faço, senão não faço. Sempre quer vender alguma coisa, mas não me entregou nada. A pessoa já está querendo vender sem ter entregue nada. É uma geração que quer vender sem ter entregue nada. É uma geração que quer dar um curso. Menos. É a geração que quer dar um curso de como você plantar uma árvore sem nunca ter plantado uma. Não sabe como que é, não sabe dia a dia. Você não sabe falar sobre coisas reais de dia a dia. É a geração do chefe de cozinha que nunca lavou prato, né? Mas em contrapartida, é uma geração também que é muito rápida. Que se ela focar, se ela dedicar a energia dela, voa. E essa mente dela que é tão criativa, é tão rápida, cara, é uma geração que vai... Eu fico vendo hoje pessoas de 24 anos, eu me sinto um tiozão, né? Pessoas de 24 anos, eu olho assim e falo, cara, com 24 anos... Cara, você tem CEO, né? Não, me comparando com 24 anos, esse cara, se com 24 anos esse cara tá nesse nível que eu demorei pra... Cara, imagina esse cara com 30, com 40 anos. Tá bilionário. Por quê? Porque é uma geração muito rápida. O que eles não podem é trocar aquilo que é de fato importante. Original. Que é original. Porque hoje, vamos ser sinceros, você vai ter especialistas que saibam programar. É uma das áreas que mais crescem. São os devs, né? Esses desenvolvedores. O cara sabe fazer uma programação, então ele consegue controlar ali a inteligência artificial, a ferramenta, a tecnologia, sempre fazendo uma atualização. E as pessoas vão usar essas ferramentas, mas essas ferramentas estão cada vez mais disponíveis. Sim. Então daqui a pouco vai ter muita empresa fazendo o próprio marketing lá. O cara vai lá, coloca... Hoje em dia você faz logomarca, você faz o branding completo com uma inteligência artificial. Sim. E aí você vê que... Assustador. É assustador. Então assim, você vê que isso cada vez mais acessível. Você paga lá R$39 por mês e você tem uma campanha de marketing. Onde você troca a cor, ela faz a tua logo, depois ela já faz o teu cartão, ela já faz a tua camisa, ela já faz as copies, você só coloca meia dúzia de informações, ela te entrega tudo. Então assim, se você não começar a se especializar, você vai estar na mediocridade ali, na média que todo mundo vai estar fazendo. Então eu vejo que o olho no olho é importante, eu vejo que o dia a dia, conhecer a operação para poder vender, você falou de tantas vendas de coisas que você não tem domínio. Você entende de motor de Mitsubishi, você entende... Você entende usar o hotel. Então, quando você vai para dentro, entende o negócio, para você poder gerar o resultado, isso faz com que o seu cliente permaneça com você. Ele não olha mais você como uma despesa ou um custo, olha você como um investimento. Como parceiro de negócio. Cara, é um investimento. E você se compromete com ele. Eu achei legal a proposta também. Gente, vocês devem
passar por muita coisa em relação à marketing digital. Tô falando a minha experiência aqui, uma que foi legal, que me chamou a atenção. Na proposta tinha lá ROI 1, ROI 2, ROI 2, ROI 3. Ou seja, olha, você vai investir aqui, o teu retorno de investimento vai ser em tantos meses esse primeiro investimento. Esse segundo investimento em tantos meses, esse terceiro investimento aqui em tantos meses. Previsibilidade, Ou seja, né? Previsibilidade. A pessoa está se comprometendo com o resultado. Dizendo em quanto tempo eu vou recuperar isso. Então eu não estou jogando dinheiro fora. Porque o que eu ouvi também de muita gente do marketing, não, leva tempo para você qualificar. Eu falei, caramba, no LinkedIn, o que eu vendo, eu consigo achar no LinkedIn. Como é que eu procuro lá? Eu quero falar com o gerente predial. Gerente predial. Aí eu tenho gerente da onde? São Paulo. Tá aqui, todos de São Paulo. Então, assim, não é tão difícil você qualificar, porque é um produto nichado, é um mercado nichado. Sim. Então, eu acho que era muito simples. Aí vem as histórias, não, é difícil, tenta aqui, tenta ali. Aí você gasta uma energia com a tua força comercial, liga pra pessoa e você vai ver, caramba, né? Preciso de um gerente operacional de um shopping. Aí chega pra gente lá um lead, que quando a gente vai olhar no WhatsApp, é uma senhora, parece a vovó Alzira. Querendo câmera pro brechó dela. Não, sim, e nem é. Pô, eu preciso de um gerente operacional, que eu espero? Um cara que seja de segurança, um cara que conheça, Sim. um cara que seja um gestor de um shopping. Não, vem uma tiazinha de um condomínio. Eu falei, gente, como é difícil você... Então você vê que muitas empresas também tem esse negócio, né? Monta uma empresa, contrata uma galera que tá começando agora, bota lá e acha que vai dar certo. Pronto, né? Descansa. Tem muito. Tem. Você falou uma coisa pra mim que é muito importante, onde eu tenho muito apego também. Pessoas, né? Então, assim, a gente fala muito do B2B, que é empresa para empresa, mas os decisores, no final, são as pessoas. E uma coisa que eu sempre gostei muito no seu discurso, e a gente sempre trocou bastante, é sobre essa sua percepção de entender as dores do mercado, né? Porque, assim, hoje aqui no Rio, quando eu cheguei no Rio, foi um choque, né? Eu cheguei no Rio com 20 anos. E eu falei assim, gente, nada funciona nesse lugar. O que é isso? Assim, eu pedi uma internet para instalar, demorou 6 meses e eu fui cobrada. Eu levei meu carro pra fazer manutenção, o cara me vem com a camisa aberta, uma casquinha do McDonald's printando meu carro. Um Dom Juan. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Só que é faltou isso? uma rosa na boca. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E em São Paulo, em contrapartida, eu me incomodava também, porque você entra no hotel e ninguém te dá bom dia. Tem cadastro? Você fica até meio assim, você vai no espoleto, aquele vídeo, né, do Porta dos Fundos. O que é isso, tá? O que você quer? O que você quer? Você fica meio acuado, assim, né? E somos pessoas, a gente gosta, nós somos brasileiros, né? Então a gente gosta desse contato, a gente gosta dessa troca. Só que assim, se eu invisto essa tua expertise de marcar um café no Rio de Janeiro, eu vou pro final da fila, porque todo mundo marca um café. Inclusive pra não comprar nada, porque sabe que as pessoas estão marcando café só pra tentar te vender. Não funciona. Aqui você tem que chegar com o pé na porta, chegar com dados, chegar com, cara, é assim, tua empresa tá déficit nisso. Como eu cheguei em você? Em São Paulo, o cara sabe tudo sobre ele. O cara fez extensão lá em Harvard, fez Yale. O cara é um empresário formado. Aqui a gente tem um monte de pessoas que herdaram empresas, né? Em São Paulo, a gente tem empresários de fato. Ou não queria ser empregado, aí abriu uma empresa. Virou empresário porque não queria trabalhar para alguém. Começou no MEI, virou um CNPJ e acha hoje que é um grande prestador. E você identificar isso e canalizar os seus esforços, porque se você usa essa mesma estratégia de São Paulo no Rio, você vai ser mais um. Sim. E ao contrário, da mesma Sul, forma. por exemplo, as pessoas não são tão receptivas assim. Não. São muito sazonalistas, né? Então, cada local você tem que ver qual é a estratégia para aquele mercado. E é isso que a gente tá falando no começo, desses manuais, né? Assim, o que eu sempre falo essa questão do chefe de cozinha. Hoje todo mundo é chefe, né? Ninguém nunca foi cozinheiro. É igual o marqueteiro, o gerente de marketing que acha que não vende, né? Então, assim, cara, não tem como. Hoje um chefe de cozinha, ele tem que saber lavar prato. Eu sei que eu tenho um familiar meu que tem quase 4 restaurantes, né? Já teve mais de 4 restaurantes dentro do Brasil. E fala, cara, eu lavei louça, então se eu contrato um chefe, se eu sei se ele sabe lavar uma faca e afiar uma faca. Se não souber, não pode ser meu chefe. É exatamente como gerente de marketing. Se o cara não faz um briefing, se ele não entende, né, da necessidade de mercado, se ele não consegue fazer uma pesquisa de campo, ele nunca vai ser um gerente de marketing. Então, assim, as pessoas esquecem daqueles inícios, dos princípios, da originalidade. Então, voltar um pouquinho para lá, se especializar, para de fato você conseguir evoluir. Então, essa é uma carreira, né? Que hoje em dia a gente sabe o que é uma carreira. Você fez uma carreira, eu fiz uma carreira, tô construindo a minha ainda. Essa galera não, eles começam no 10, né? E eu falo sempre assim, gente, quando eu falo dessa questão da analogia do marketing 1, né? Do 1 ao 5, é assim. Você vai viver no marketing 1.0? Não, todo mundo sabe, todo mundo precisa vender. Sim. Você precisa vender, eu preciso vender, ele precisa vender, todo mundo precisa vender. Tá, beleza, isso é o básico. Só que assim, a casa, ela começa do chão.
Então, assim, se eu começo uma casa pelo chão, mas eu não ponho as paredes, não é uma casa. O que são as paredes? O Market 2, 3, 4.0. Mas também, se eu começo do 4, se eu tento fazer uma casa do telhado, ela desaba, porque não tem base, seria essa galera que quer começar do 4 e do 5, entendeu? Uhum. Então, fazendo uma metáfora bem, bem simples aqui pra galera entender a importância da fundação, né, do alicerce, do objetivo ali. Eu vejo isso mesmo, né? O que a gente olha de histórico, né? Quando a gente olha para aquilo que já foi ultrapassado, a gente usa isso como alicerce. A gente começa a construir a partir de um entendimento de como começou, o porquê, como foi essa transição, porque para cada local, para cada atividade tem uma transição, tem um porquê. Sim. E a gente não pode desvalorizar isso. A história é importante para isso, né? E eu vejo também muito isso. Todo mundo faz um cursinho ou faz uma imersão, pronto. O que tem de gente aí vendendo curso, que você vai lá pagar 20 mil reais. É. E, cara, entrega... Pra quem não sabe nada, talvez a entrega seja até ótima, né? Mas pra quem já sabe um pouco e acredita naquela venda e chega lá, é difícil. Frustra, né? Você vê assim, cara, tá cobrando 20 mil reais pra poder falar uma coisa que... Sabe? Fala umas coisas que... Tem gente conectam, aí que fala né? que faz imersão para empresários, que eu falo assim, cara, esse cara nunca geriu um time. Não é Esse cara possível, nunca né? foi empresário, não é possível. Ele tá falando sobre dar um pé na bunda de um cliente de uma forma assim, cara, esse cara, ele nunca foi vendedor. Mas você sabe que é uma coisa que eu vejo também, né? Quando a gente fala do 5.0, a gente fala sobre marketing preditivo, né? Que é essa questão de você se antecipar, de você verificar a validade. Cara, vem muito dessa questão da fake news, tá? Então, assim, ali, né, em 2020, 2021, tava aquela coisa exacerbada de troca de informação, ninguém sabia o que era verdade e o que não era. E aí ele veio justamente para acabar com esse problema e depois virou uma grande solução. Que assim, mesmo antes de ser nomeado, já existia, porque foi o que eu fiz com você. Eu cheguei com um relatório antes, pesquisei saber todo o seu movimento, toda a sua existência de marketing, eu sabia ali, antes de te conhecer pessoalmente. Mas essa característica do marketing preditivo, ele veio de fato depois da pandemia. Então, assim, é você validar antes. As pessoas hoje também têm um pouquinho de preguiça, né? Então, assim, você sabe validar se aquele cara que você está comprando, qual é o histórico profissional dele, o que ele já fez. Só que pela comodidade, a comodidade, ela traz duas coisas boas, né? Ela te permite ser um pouco mais multidisciplinar, mas ela também te acomoda da forma negativa. Então, assim, não, cara, o cara veio aqui, passou um patrocinado no meu Instagram, eu cliquei e comprei, eu tô assinando que aquele cara é o melhor cara, eu não me preocupo em verificar de onde ele vem, quais empresas que ele atendeu, qual é o histórico dele, sei lá, colocar num Projus da vida, né, num Juros Brasil aí para entender quem é esse cara, se tem um processo ou não. E as pessoas simplesmente vão comprando porque já virou um hábito, né? Do que é muito bom, a economia gira muito melhor por conta disso, mas existem ferramentas para você verificar a veracidade de tudo que você está comprando, de tudo que você está contratando, de tudo que você se propõe a fazer, mas é aquilo. Se eu tenho gente que consome produto ruim, ele nunca vai parar de existir. E é o que eu falo para as pessoas, né? Eu lembro que eu estava na agência, para dizer que não, eu trabalhei em uma única agência, que foi a que eu saí há pouco tempo, que é a On Market Digital do Bruno Estrela. O cara se chama Bruno Estrela porque ele é uma estrela mesmo. Eu nunca vi uma agência trabalhar da forma com que ele trabalha dentro do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente atendia até um cliente que eu falei que a gente ia te indicar, né, direcional ali, uma construtora. Cara, a gente ia pra dentro da construtora, a gente falava com o vendedor, o time de marketing do cara era o time que vendia. A reunião que a gente fazia de relatório eram 45 pessoas, um negócio que eu nunca vi, assim, que foi ele que implementou para poder dar certo. Eu falei, gente, olha isso, o cara tá colocando todo mundo ali, tá todo mundo imergindo. Hoje já não tem isso. Então, assim, eu quero falar com um único cara, né, que é o cara lá, muitas vezes, é o empresário, que é o representante de marketing, então você tá falando com o CEO, você tá falando com um grande gerente, que não tem o mínimo poder, né, de dedicar ali. E o cara simplesmente não te tem tempo, não consulta nada, vai comprando aquilo que você quer e acabou. E eu falo para as pessoas, eu falei, gente, parem de consumir conteúdo ruim. Essa galera de TikTok, né, esses videozinhos ruins. Cara, teve um cara aí tal de churras, cara horroroso, fez uma dancinha. Cara, o cara tá com 4 milhões na conta em 2 meses. Eu falei, sabe por que eles estão assim? Porque vocês consomem. Falei, enquanto não se para de consumir conteúdo ruim, não vai se parar de produzir. E aí a gente que formou, que pós-graduou, que comeu, né, roeu o osso para poder comer a carne depois, a gente não tem valor, a gente é desvalorizado, tem essa prostituição de mercado. Então, assim,
Dá hoje para você contratar, dá sim para você se antecipar. O marketing ele permite isso hoje para você. Os dados são públicos, existe a lei, né, a lei geral, mas assim, ainda assim você consegue consultar muita coisa aí que você acha que não consegue para não cair numa cilada, para poder se adiantar diante da necessidade de um cliente, para saber o que o seu concorrente fez e você pode fazer de diferente, mas exige dedicação. Se você quer atender 15 pessoas, se você quer trabalhar 3 horas por dia e ficar jogando videogame, que é o que essa galera faz aí o resto do dia, cara, não vai. Não é sustentável. As pessoas vão começar e vão cair e vão falar daqui a pouco por que não deram certo. Então, assim, não é difícil entender o porquê que o mercado tá do jeito que tá, principalmente o meu mercado do marketing. Mas as pessoas não querem perder para ganhar. Hoje é o menos com mais, o mais com menos, então eu quero ganhar mais dinheiro com menos gente, com menos entrega, com menos dedicação, com menos estudo. E assim, gente, pra nós que somos críticos, né, que somos questionadores, a gente tá nadando de braçada, cara. O mercado, ele tá muito louco, né? A gente vê cada coisa. O meu filho, ele tá nessa área do marketing, ama essa área do marketing. E ele é filmmaker também. Aí, a gente batendo um papo, ele falando que tinha um cara que tava querendo gravar um vídeo numa academia. Inclusive, Bruno Estrela depois faz o Pix, né? Da propaganda. Que é fera. Te amo. Mas, cara, eu queria marcar um dia pra você fazer uma filmagem, eu malhando um dia na Bodytech. Eu lá malhando, faz o vídeo e tal. Aí, gente querendo alugar um carro importado um dia, mas tinha que chegar cedo, tinha que fazer o máximo de conteúdo, porque era só ali, eu acho que era 2 horas, 3 horas, né? Com uma Lamborghini, o cara poder fazendo pra poder postar. Do espetáculo, né? E isso vende. O que isso tá gerando? Tá gerando coisas boas, por exemplo. Hoje você tem aí uma união cultural, os condomínios na Barra. Hoje você tem não só os caras aí que tem grandes impérios, né, empresas que construíram, mas tem a galera também, tem a galera do Churras também, que tá lá morando lá também, que pode levar um pouquinho da vida dele também. Isso ajuda muito ao condomínio também, ter essa galera morando por aqui. Porque tá todo mundo por aqui, né? Engraçado, uma galera. Tá, a concentração é na Barra. E aqui, eu fico até impressionado. Os caras passam, irmão, para o condomínio, todo mundo tirando foto e tal. Aí você vai ver assim, cara, quem é esse cara? Você vai ver quem é a pessoa. Assim, tem público, né? E vende, e isso às vezes valida também, né? Mas tem um mercado no marketing digital que é uma loucura. Os caras... E aí as pessoas começam a se espelhar nessas pessoas. O cara que tá dormindo, ganhando dinheiro só entrando Pix. Os caras que bombaram mesmo, você pega Pablo Marçal, você pega essa galera toda aí, o Wendel Carvalho. Sim. Cara, esquece. Os caras, eles meteram a cara, construíram, trabalharam horas e horas. Esses caras não ficam dormindo o dia inteiro. Sim. Porque eles entenderam que o tempo tem um valor absurdo pra você ficar perdendo dormindo. Entenderam que liberdade não é você ficar sem fazer nada. Sim. Né? Você não fazer nada, você não produz nada. Mas esses caras ralam muito. Mas tem uma geração aí dizendo aí que não, você dorme, você tá de lanche, você dorme, o dinheiro tá caindo na conta. E que isso que é vida, e é isso que é você ser um cara de resultado. Sucedido, né? É um cara bem sucedido, é o cara que não precisa trabalhar pra ganhar dinheiro, né? Sim. E a gente sabe que a gente trabalha pra fazer dinheiro. Ninguém dá dinheiro pra ninguém. Você não ganha dinheiro, você faz dinheiro. E quanto mais você produz, mais você faz de dinheiro. E assim, exatamente. Pra mim, eu sempre gostei muito de marketing. Quem me colocou na faculdade foi meu pai, inclusive, né? De marketing? Eu falei assim, ele falou assim, minha filha, tem que fazer faculdade. Aí eu falei, na época eu ia pra um cruzeiro, né? Trabalhar num cruzeiro da Disney. Ele falou, mas nem pensar. Você nunca mais vai voltar e vamos fazer uma faculdade. Pra ele era importante, como né? Como realmente foi pra mim. Como eu te falei, meu pai formou com 40 anos. A gente morava mais ou menos, 70 quilômetros da faculdade. A gente morava na periferia, lá de São Paulo, no Jardim de Assíria. Ele estudava no Brás. Morava no ZL. Não. Capão Redondo, Jardim de Assíria era perto ali. E, cara, ele estudava no Brás, Zona Leste, né? Zélia, Zona Leste. E assim... Cara, e ele me mostrou, sou corintiana. E ele me mostrou que era importante. E aí eu falei, pai, eu não sei o que eu vou fazer. Ele falou, minha filha, faz publicidade. Tudo que você é super criativa. E eu lembro que na escola, as melhores paródias eram as minhas, as melhores exposições eram as minhas, os melhores poemas. Eu ganhei prêmio de poema dentro da escola. Eu estudei numa escola só a minha vida inteira. Do jardim ao 3º ano, estudei na escola adventista de Tapecerica da Serra. E assim, cara, todos os melhores prêmios criativos eram meus.
E a gente, quando é novo, a gente não consegue entender isso. Meu pai falou assim, filha, entra em publicidade, que tem tudo a ver com você. Tem propósito. Aí eu falei, pai, nem sei o que é isso. Ele, vai trabalhar na Globo, né? Antigamente, minha mãe, se eu falo, mãe, o que você sabe que eu faço? Não sei, mas você faz propaganda, né? Eu falei, por aí, tá? E aí eu entrei e eu falei, cara, amei isso aqui. Achei incrível. E eu lembro que, cara, lá em 2011, né? 2011, quando eu entrei na faculdade, eu falei, cara, o marketing leva as pessoas onde elas não podem chegar. E assim, não existia marketing digital, tá? Quando eu comecei a faculdade, me entreguei, né? Mas não existia marketing digital naquela época. Hoje, existindo esse alcance, essa possibilidade, cara, você põe às vezes R$100, tá falando com o pessoal da Indonésia. Sabe, assim, então, assim, existe uma velocidade muito grande, existe um acesso muito fácil, existe uma forma, assim, cara, hoje em dia você pode fazer dentro de uma ferramenta, você faz um anúncio em português e ele traduz para onde você quer entregar. Legal. Então, assim, cara, olha só o poder da comunicação. E, assim, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, mas, assim, é usar a ferramenta pro bem, né? Então, eu acho que falta, mas eu acredito que isso é um contexto brasileiro, tá? Eu acompanho muitas tendências lá de fora, da galera, cara, de Londres, o pessoal ali um pouquinho também da América, e eu vejo que já funciona diferente. Então, assim, se as pessoas entenderem de fato o que o marketing pode fazer para dentro das empresas, aplicarem, se dedicarem, né, tornarem exclusivos, né, e cada vez mais ali especialistas, cara, o mercado vai gerar muito mais, todo mundo vai conseguir muito mais dinheiro, porque imagina hoje você tem uma limitação, você atende ali, de repente, em 4 estados, e você fica ali, só que tem coisas que você poderia vender sem você estar lá. Sim. Você pega um parceiro em um outro país, ou no estado mais longe, faz uma parceria ali, o cara instala, e assim, cara, olha só, se fosse depender de você abrir uma filial em cada estado do Brasil, quanto isso não ia te custar? Quanto tempo essa expansão não iria demorar? Agora, se você consegue fazer um site bacana, entende a necessidade de ir lá, não é aplicar o teu mesmo, né, a tua mesma receita lá, entender as necessidades de lá, entender o público de lá, se conectar com um parceiro, de repente, um fornecedor que possa fazer essa instalação, e você se conecta com os potenciais compradores. Cara, você ganhou o mundo, você ganhou o Brasil dentro de um ano. Então, assim, e economizou, cara, sei lá, 80% do que você poderia gastar se você tivesse que abrir um espaço físico, prospectar. Então, assim, cara, o marketing, ele é tridimensional, assim, né? Até mais um pouquinho. Mas precisa saber ser explorado, precisa ser minucioso. E, gente, não tem como. Tem que voltar para a origem, entender lá como é que faz. E assim, foi o que eu te falei, a gente já tá quase na virada do 6.0, tá? O 5.0 vem em 2021, a gente tá com 6.0 para 2024, 2025 aí, que vai ser essas inteligências aí, esses bots, né? Que o 5.0 ele fala das interfaces, mas não entra tanto assim. Então, assim, o mercado não para. Então, os mais velhos precisam acompanhar e os mais novos precisam buscar a base para fazer aquela casa bem montada, fazer uma laje para construir uma nova em cima. Do contrário, vai virar, de fato, uma implosão. Legal. Gente, já passou 1 hora. Uau! Muito conteúdo, Muito muita rápido. coisa, muita entrega. Queria agradecer. A gente tem que Imagina. falar mais. Tem outras áreas do marketing que a gente pode trabalhar também. Super. Mas eu acredito que você recebeu muito. Se você gosta de falar sobre marketing, quer entender um pouquinho mais, como é que faz para poder seguir você também? Fala aí sobre suas mídias sociais. Super. Cara, eu gosto muito, converso, né, sobre isso sempre. Meu Instagram, Joy, né, J-O-Y, _, Dario. Então, me contactem, a gente vai conversar. Meu LinkedIn, Joyce Dario ali também. Ali no meu LinkedIn tem toda a minha história, né, profissional. Hoje, assim, eu atuo atendendo de forma independente, atendo algumas empresas, eu trabalho só com 5 clientes, porque eu tenho uma equipe enxuta ainda. Trabalho mais na questão de cérebro da operação, e aí eu ensino as empresas hoje a contratarem profissionais, porque não dá, senão eu tenho que emergir em cada um, e aí acaba que não é o meu não é o meu modelo de negócio hoje. Mas assim, o conteúdo tá aí, sabe? Eu gosto dessa coisa de mentorear também, de ensinar as pessoas, né? De, cara, vamos lá, vai por aqui, vai por ali. Não tenho medo de ensinar tudo o que eu fiz, os meus passos, porque ninguém nunca vai ser a Joyce, assim como ninguém nunca vai ser o Douglas. Então, assim, galera, se vocês querem conteúdo, se vocês querem entender um pouco mais da minha história e querem saber como se suceder na carreira de marketing, seja digital, seja offline, outbound, contem comigo, entrem no meu LinkedIn, no meu Instagram, que eu vou estar à disposição. E muito obrigada, foi um prazer, uma honra, eu admiro muito você, parabéns, que Deus te abençoe infinitamente e você vai chegar onde você quiser. Obrigado, muito bom ter a Joyce aqui. Se você gostou, compartilha, tem muita gente que precisa saber, você viu que tem muitos mitos aí que foram quebrados, muita coisa aí que você pensava de uma forma, se você concordava com a gente, achou aqui um pessoal que acredita no marketing, mas no marketing do bem. Não nessas
coisas que estão sendo entregues e falar de Exatamente. qualquer jeito, sem responsabilidade. Porque todo empresário sabe quanto ele sua ali para ele poder separar aquela verba e às vezes por um serviço mal prestado, porque alguém vem dizendo que sabe fazer e não consegue fazer, a gente acaba tirando o mérito do marketing, deixa de lado e a tua empresa para escalar, cara, o marketing é o que há. Da Isso. forma certa, a tua empresa cresce, entendendo também que todos têm que vender na sua empresa. Quem tem que comprar primeiro tem que ser o dono da empresa. Começa sempre pelo dono. Se o dono abraça esse projeto, cara, envolver os líderes, fazer reuniões, fazer os vídeos, mostrar como você faz a tua reunião, mostrar como a tua empresa funciona, como é a cultura, que é uma empresa humanizada, mostrar o que você vende. Se você tiver uma equipe estratégica para poder te acompanhar, foi o que a Joyce falou aqui, cara, olhar para o negócio, olhar para o seu cliente, entender o teu cliente, não como um número, como uma empresa apenas, mas como uma pessoa que tem ali uma história, né? Ela tem Desejos. valores, a empresa tem valores, e você colocar isso daí no marketing, cara, vai impulsionar a tua empresa, vai fazer ela escalar, e é o que todos nós queremos, porque sabemos que quando a empresa escala, a empresa cresce, contratamos mais pessoas, impactamos mais vida, e no final, a gente vive para isso, né? Exatamente, transformar vidas, né? Quem vive pelo dinheiro, morre pelo dinheiro, mas também quem vive por propósito, né? Vai viver e morrer pelo propósito. Então, o propósito eu acho lindo, porque quando é o dinheiro, se você só foca no dinheiro, você atropela vidas, né? Quando você tem um propósito lá de impactar vidas, se você impactou uma vida, você cumpriu o propósito, se impactou 1 milhão de vidas, você também cumpriu o propósito. E eu acho que a gente tem que se mover por isso. Então, obrigado para vocês ficarem até aqui, compartilha aí com todo mundo, se não é inscrito, se inscreve, vai lá, começa a falar com a Joyce, pergunta um monte de coisa aí do marketing. Ah, você acha que isso daqui, pô, eu vi isso aqui também. Pode criar as polêmicas lá. A verdade nua e crua sobre o marketing. Cria as suas polêmicas lá e pode deixar que ela vai responder. Ela se comprometeu aqui. Obrigado para todo mundo que acompanhou. Até o próximo.